Olá, irmãos e irmãs, graça e paz a todos. Pois bem, vamos continuar nas exposições na segunda carta do apóstolo Paulo ao pastor Timóteo. Essa que foi a última carta que o apóstolo escreveu, já na sua segunda e última prisão, já esperando uma sentença que seria a sentença de sua morte. E ele escreve essa carta para o seu amado filho na fé, o Timóteo, pastor Timóteo, que havia servido junto com ele, não só no pastorado, mas também em missões, pregando, anunciando o evangelho aos gentios. Então, nossa oração é que esse trecho, essa porção belíssima da Escritura que vamos nos debruçar hoje, que é a de 2 Timóteo, capítulo 2, do 1 ao 7, seja abençoadora para os irmãos e as irmãs, que ela possa animar o nosso coração, que ela possa fazer queimar o nosso coração, que ela aumente o nosso amor pelo Senhor. Então essa é a nossa oração sincera ao Senhor. Pois bem, então vamos à leitura desse trecho e logo após faremos uma oração pedindo a ajuda do Senhor, a iluminação do Espírito Santo, o entendimento do Espírito Santo para nós. Então esse texto diz assim: Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Essa é a porção sobre a qual nós iremos nos debruçar nesse momento. 2 Timóteo, capítulo 2, do 1 ao 7. Antes de expormos essa passagem, vamos para um momento de oração? Oremos então. Senhor Deus, nosso Pai, te pedimos que, através do Teu Santo Espírito, o Senhor ilumine a mente de cada irmão, de cada irmã, ilumine a minha mente e junto nos ajude a entendermos a Tua Escritura, a sermos completamente inundados por ela, a termos nossa vida transformada por ela, a aplicarmos ela na nossa vida diária. Que o Teu Santo Espírito nos ajude, pois dependemos de Ti, Deus, dependemos dEle. É isso que nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Então, o texto que nós lemos, nós acabamos de ler, é um texto que fala especificamente sobre a liderança. É um texto no qual o apóstolo Paulo se dirige diretamente ao pastor Timóteo, ao líder Timóteo, provavelmente líder da igreja de Éfeso ainda nesse momento. Mas mesmo que você não seja um líder cristão, deve, por exemplo, saber identificar um bom líder cristão, um bom ministro de Cristo Jesus. Então, por isso essa passagem é de suma importância para você também, mesmo que você não seja um líder. E mesmo assim, essa porção da Escritura é importante para mim, é importante para nós, porque, de certa forma, todos nós que somos cristãos, que somos seguidores de Jesus, que somos discípulos dele, todos nós carregamos aspectos de um líder, porque devemos ser, por exemplo,
sal da terra, devemos ser luz do mundo, devemos ser exemplo. Então, em alguma medida, todos esses assuntos que o apóstolo Paulo vai tratar aqui com o pastor Timóteo se aplicam à vida de um cristão também, né? De um verdadeiro discípulo, de um verdadeiro seguidor de Jesus. Em alguma medida, esses ensinamentos, essas orientações, essas exortações que o apóstolo Paulo está fazendo aqui a Timóteo se aplicam à vida cristã. Então, mesmo que você não seja um líder, essa porção é de fundamental importância para você, para que você saiba identificar bons ministros de Cristo e porque você também é sal da terra, é luz do mundo, é exemplo, né, para o mundo e deve aprender também com o exemplo do apóstolo Paulo e do jovem Timóteo. Então, dito isso, o versículo 1 diz assim: portanto, você, meu filho. É uma referência clara e direta ao destinatário da carta. Dessa carta que nós chamamos de 2 Timóteo. Nesse momento, o apóstolo Paulo está se dirigindo amavelmente a Timóteo, aquele que foi para ele como um filho na fé. Nós sabemos que o apóstolo Paulo não foi casado, não teve filhos. Em Coríntios, em 1 Coríntios, ele fala isso, que era solteiro. Então, obviamente, Timóteo não era filho biológico do apóstolo Paulo, era um filho na fé. O apóstolo Paulo foi quem ensinou mais detalhadamente, né, o evangelho a Timóteo. Foi o apóstolo Paulo que ensinou Timóteo a viver profundamente, radicalmente o evangelho. Foi o apóstolo Paulo que ensinou Timóteo a pregar, a anunciar, a comunicar o evangelho. Foi o apóstolo Paulo que ensinou Timóteo a ensinar o evangelho. Então, foi também o apóstolo Paulo que ensinou Timóteo a pastorear com o evangelho ou a partir do evangelho. Então, é por isso que o apóstolo Paulo tem Timóteo como um filho na fé, ou como um filho amado, como ele diz, né, no versículo 2 do capítulo 1. A Timóteo, meu amado filho. Então, é por causa disso, né, que o apóstolo Paulo se refere, né, a Timóteo dessa maneira. Então, o apóstolo Paulo ensinou tudo isso a Timóteo como um pai faz como um filho. Então, por isso, ele se dirige a Timóteo como se dirigisse a um filho, né? Então, nessa última carta do apóstolo Paulo, na ocasião na qual ele estava sofrendo a sua segunda prisão, segunda e última, porque ele não sairia mais dali vivo, faltando não muito tempo, né, para ele ser morto, o apóstolo faz questão de deixar claro, dentre uma série de coisas, dentre outras coisas, né, o seu amor cristão, o seu amor paternal para com Timóteo. Um filho amado, um discípulo amado, a quem ele orienta: fortifique-se na fé. Veja, versículo 1 do capítulo 2. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça, melhor dizendo. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Não confie na sua própria força, no seu próprio poder, nos seus próprios esforços, mas busque força para realizar o serviço do Senhor, para realizar a liderança na igreja, para realizar a comunicação do Evangelho. Busque força para isso nos meios que o próprio Senhor já nos deu. Ou seja, na confiança em Cristo Jesus, na fé certa, segura em Cristo Jesus,
na dependência do Espírito Santo, na oração frequente, na leitura e meditação frequente da Palavra de Deus, na amizade ou na comunhão com os amigos e servos do Senhor, na busca por conselhos cristãos em cristãos maduros e experientes. Então, fortifique-se na graça a partir desses meios que o Senhor já deixou para a gente. Não precisamos inventar meios pelos quais teremos acesso à graça, que há em Cristo Jesus. Não, o próprio Cristo Jesus já é um meio e já nos deu os meios necessários para encontrarmos graça de Deus para nós. Tudo isso Deus criou para a gente. E nos dá isso por meio de Cristo. Porque a graça está em Cristo. Em última instância, Ele, Cristo, é a própria graça. Então, Paulo exorta Timóteo a fortificar-se na graça, confiar na graça que há em Cristo Jesus, dedicar-se a Cristo, a oração a Cristo, ou por meio de Cristo. Fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esforce-se, é verdade. Empenhe-se no serviço do Senhor, assim como um soldado, um atleta, um agricultor, como ele vai falar adiante, mas faça isso fortalecendo-se na graça que há em Cristo Jesus e não confiando nas suas próprias forças, nos seus próprios méritos. Nós, não só o pastor Timóteo, o ministro Timóteo, o líder Timóteo, dependemos da graça não só para a salvação, mas também para o serviço cristão. Veja, nós não dependemos da graça somente para a salvação, mas também para o serviço cristão, também para a prática do amor cristão. Dependemos da graça para isso também. Timóteo não deveria se deixar levar pela sua juventude, pela sua timidez, pelas suas frequentes doenças, como uma desculpa para não servir ao Senhor. Não, ele deveria se fortificar na graça que há em Cristo Jesus. Veja, o vaso é de barro, o vaso é frágil, o vaso é fraco, mas o poder é divino. A graça é divina. A graça é que há em Cristo Jesus e não no próprio vaso. E isso muda tudo. Isso se aplica a todos os cristãos, não só ao pastor Timóteo, pois todos os cristãos, todos os discípulos de Jesus são também servos do Rei Sofredor. Então, irmãos e irmãs, fortifiquem-se na graça que há em Cristo Jesus. E aí o apóstolo Paulo dá uma responsabilidade a Timóteo. No verso 2, veja, ele diz: "E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros." Aqui, então, o apóstolo Paulo responsabiliza Timóteo por formar uma próxima geração de líderes fiéis e aptos para ensinar. Isso aqui, gente, é de suma importância. Isso aqui é essencial. É uma das principais responsabilidades pastorais. É formar a próxima geração de líderes cristãos fiéis ao Evangelho. Fiéis ao Evangelho. E capazes de ensinar a outros. Ou idôneos o suficiente, maduros o suficiente, sábios o suficiente para ensinar a outros. Isso para que a mensagem do Evangelho não deixe de ser comunicada. Essa é um objetivo, uma missão fundamental da igreja. Formar uma liderança fiel e apta para transmitir o Evangelho. Para não permitir que ele não deixe de ser ensinado. Ele deve ser ensinado. E para evitar que a igreja fique desamparada.
para que a igreja evitar que a igreja fique a ver navios sem uma liderança madura, sem uma liderança fiel e apta para ensinar. Então, era a responsabilidade do pastor Timóteo transmitir o evangelho, assim como o apóstolo Paulo havia ensinado a ele, a outros homens fiéis e aptos para ensinar. Então, Paulo, como apóstolo de Cristo Jesus, inspirado pelo Espírito, recebeu o evangelho do próprio Jesus. Veja, em Gálatas 1:11, ele relata isso. Ele diz: irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Efésios 3, o versículo 2 e o versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim: certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Veja, irmãos e irmãs, receber o evangelho assim, por revelação direta do próprio Cristo, é algo que não acontece mais, gente. O evangelho já foi revelado pelo Espírito Santo de Deus a autores inspirados e ele já está registrado na Escritura. Então, o que deve se fazer agora é ensinar ele, é anunciar ele, é comunicar ele. Então, a igreja não precisa inventar um novo evangelho. A igreja não precisa receber por revelação o evangelho. Não, o evangelho já está registrado na Sagrada Escritura. O que a igreja deve fazer agora é anunciá-lo, é comunicá-lo, é aplicá-lo à realidade do mundo. Então, pregar o Cristo bíblico e a sua mensagem é a grande missão da Igreja de Deus. Tá, e caso alguém comece a dizer que recebeu um novo evangelho, o que a gente vai fazer? Bom, a gente vai tratar isso como o apóstolo Paulo tratou em Gálatas 1, 8 e 9, quando ele diz: mas ainda que nós, os apóstolos, ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito: se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Então essa é a orientação do apóstolo Paulo para tentativas de pessoas pregarem um novo evangelho, um outro evangelho, ou se dizerem portadoras de uma revelação direta de Cristo. Isso não é mais necessário, porque o evangelho já está revelado. Então, Paulo havia recebido o evangelho diretamente de Cristo, como um apóstolo do próprio Cristo. Então, agora Paulo, por sua vez, estava ensinando, ou havia já ensinado o evangelho a Timóteo. Timóteo, por sua vez, deveria confiar o evangelho a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. É como o texto diz, é como o verso 2 nos diz, não é isso? Isso é de suma importância. Repito. De modo que, se não for feito da maneira correta, pode estragar uma igreja, infelizmente. Pode levá-la ao falecimento, à morte, infelizmente. Então é algo que precisa acontecer e precisa acontecer da maneira correta. O evangelho precisa ser anunciado, uma nova geração de ministros precisa ser formada. E a essa nova geração de ministros, o evangelho precisa ser ensinado corretamente, sem nenhuma mácula. Do contrário, uma igreja pode ser estragada e morta. O evangelho que Paulo havia ensinado a Timóteo era correto, era sã doutrina. E haviam testemunhas disso, não é? E as palavras
que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, é como o verso 2 diz. Esse evangelho que foi pregado corretamente, que foi ensinado corretamente a Timóteo, diante de muitas testemunhas, deveria ser transmitido corretamente para homens fiéis e aptos para ensinar. Isso é a sucessão da mensagem apostólica, ou da mensagem dos apóstolos, e não do ofício de apóstolo. Veja, aqui não está, o que está sendo transmitido é a mensagem apostólica e não o cargo ou o ofício de apóstolos. Não existem mais apóstolos de Cristo Jesus que tenham autoridade como os 12 e Paulo. Mas a mensagem apostólica, sim, ainda existe. E deve ser preservada, transmitida e vivida. A mensagem apostólica é esta que está aqui no Novo Testamento. É a mensagem dos apóstolos. E os requisitos essenciais, os requisitos necessários, ou os critérios impreteríveis, os critérios basilares que esses homens deveriam ter para se tornarem, responsáveis por receber o Evangelho, por transmitir o Evangelho, é a fidelidade e a aptidão ou a idoneidade para ensinar. Os critérios não estão na posição social ou na posição econômica. Não estão no status quo, no status social da pessoa, nas riquezas da pessoa, na cor da pele, na etnia, na cultura. Não, os critérios não são esses. Os critérios são fidelidade e aptidão para ensinar. Sem fidelidade e idoneidade para ensinar, não existe qualificação para se instruir outras pessoas. Não se está apto para se instruir, para cuidar de outras pessoas, para servir no ministério pastoral, para servir uns aos outros. Precisa haver fidelidade, um alto nível de confiança e precisa haver aptidão, tato para se cuidar, para se ensinar. Mas sobre essa questão de serem homens, os irmãos e as irmãs podem ver a exposição de 1 Timóteo 2, do 11 ao 15. Lá essa questão é explicada bem passo a passo. É uma explicação longa que infelizmente não dá para fazer aqui. Senão ia tornar o vídeo enorme. Então essa exposição já tem registrado, os irmãos e as irmãs podem checar lá do porquê homens. Então, resumindo esse verso 2 do capítulo 2, a atitude que Paulo requer de Timóteo é semelhante à de um mordomo. E o que é um mordomo? Um mordomo é alguém que tem a responsabilidade de administrar algo que é do outro, ou de administrar bens que são de outra pessoa. Então, o que o jovem Timóteo deveria fazer? Deveria ter muito claro na sua mente, na sua consciência, que ele estava administrando algo que não era seu. Ou seja, o evangelho que não era seu, o evangelho que não tinha sido inventado pelo apóstolo Paulo, não tinha sido inventado por Timóteo, mas que era o evangelho de Cristo Jesus. Esse evangelho deveria ser transmitido de maneira sã, sadia, saudável, pura, intacta, na íntegra, com essa consciência de mordomo, de que eu apenas administro algo que na verdade não é meu. Então, o jovem Timóteo deveria ser um mordomo, da mesma forma como os líderes atuais. Eles também não são donos da mensagem, não criam ou inventam a mensagem. Devem sim administrá-la, ou seja, transmiti-la a que já foi revelada. Transmitir a mensagem que já foi revelada, essa mensagem que já está aqui revelada e registrada na Sagrada Escritura. Veja, não só transmitir, mas viver, praticar, aplicar a vida, comunicar e ensinar. Não só
falar a mensagem, mas viver a própria mensagem do Evangelho. Então o apóstolo Paulo responsabiliza Timóteo como um mordomo. E o apóstolo Paulo, no verso 3, também chama Timóteo para sofrer os sofrimentos, suportar os sofrimentos em razão do anúncio do Evangelho, como um bom soldado de Cristo. No verso 3 ele diz: suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Veja, a vida por si só ela já é difícil, ela já envolve uma grande quantidade de dificuldades e problemas. A vida de um cristão que admite a realidade espiritual de uma guerra contra o maligno é ainda mais. E a vida dos líderes que equipam os cristãos para enfrentar as forças do maligno, ainda mais. Então Paulo está sofrendo, veja, Paulo está sofrendo com a prisão, com perseguição, com os falsos mestres que estão tentando desestruturar as igrejas plantadas por ele, com a debandada de cristãos, de crentes, e roga a Timóteo que suporte comigo esses sofrimentos como bom soldado de Cristo. João Calvino, o reformador, diz algo muito pertinente no seu comentário de 2 Timóteo. Ele diz: todos quantos servem a Cristo são soldados. Preste atenção. Cuja batalha consiste não em infligir males a outros, mas em pacientemente suportá-los em si próprio. Então somos soldados nesse sentido, de suportar os sofrimentos por amor a Cristo, por amor ao Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No verso 4, veja comigo, o apóstolo diz ao pastor Timóteo: nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Uma característica que se requer de um soldado é que ele se desvincule das outras coisas para ter o seu foco unicamente na batalha. Então ele não deixa a frente da batalha, o fronte, para focar em outras coisas. Ele se desvincula das outras coisas e foca-se na batalha, no fronte, na frente de guerra, né? Então o soldado é alguém focado no que faz, ou deve ser alguém focado no que faz. Deve ser alguém que está em prontidão, está pronto para a batalha, que não está distraído com muitos afazeres, que não tem a mente dividida com muitos afazeres. É alguém que tem devoção integral, devoção total ao seu trabalho. E é isso que o apóstolo Paulo quer chamar a atenção quando ele traz essa imagem, essa metáfora, essa comparação com um soldado. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios dessa vida. Ele se mantém focado na batalha. Do contrário, ele pode morrer muito facilmente, né? Então, além disso, o soldado é alguém que deve ser resistente sob as condições das piores provações, das piores pressões, né? Então, ele deve ser alguém focado, que está desvinculado das demais coisas da vida e focado na batalha, e alguém resistente, né? Além disso, deve estar atento para seguir o plano do comandante, né? As exigências do serviço militar necessitam, né, da atenção total dada à realização dos planos do seu oficial comandante. Ora, o soldado na batalha não consegue ver a totalidade da situação. Ele está dentro do campo de batalha e não consegue ver o todo, né? Por isso deve deixar as decisões com o comandante e deve seguir o plano do comandante, que vê todo o campo de batalha. Então, por isso o apóstolo Paulo diz que nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou, aquele que o chamou para a batalha, o seu comandante, né? Então, o líder cristão não trabalha para si mesmo.
E às vezes, diante das situações difíceis, o líder cristão, ou mesmo o cristão que não exerce a liderança, quando se vê dentro do campo de batalha, não consegue entender muito, às vezes, o que está acontecendo ao redor, porque não tem uma visão do todo. Então ele precisa confiar no seu comandante, confiar naquele aquele que o alistou, aquele que o chamou, confiar em Cristo Jesus. Mas, um parêntese aqui, alguns usam essa passagem para defender que o ministro cristão, que o pastor cristão, não deve se casar. Mas isso porque ele disse que não deve se envolver com os negócios dessa vida, né? Mas isso não procede, porque o próprio apóstolo Paulo afirma que o pastor pode ser casado e, se for casado, deve inclusive governar bem a sua casa. Nós já vimos isso na exposição de 2 Timóteo, capítulo 3, os versículos 2 e 4. Né? Os irmãos podem voltar e ver na exposição de 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 2 e 4. Né? Então, os pastores podem sim serem casados ou podem ser solteiros. E se forem casados, devem governar inclusive bem a sua casa. Né? O ponto aqui que o apóstolo Paulo quer reforçar é o foco, é a prontidão, é a resistência do soldado. E é a capacidade que ele tem também de ouvir o seu comandante, de obedecer ao seu comandante, que tem uma visão geral da batalha. Então é isso que o apóstolo Paulo está tentando ensinar a Timóteo, ensinar a gente, né, a respeito através dessa metáfora, dessa comparação com o soldado. E agora ele muda a comparação, ele muda a metáfora no verso 5, veja. Ele muda a metáfora do soldado para o atleta. Ele diz: semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O atleta traz à mente a ideia de alguém que treina rigorosamente, alguém que tem perseverança no treinamento, alguém que tem autodisciplina para manter o seu corpo, a sua saúde, o seu descanso, né, o exercício físico, a alimentação, né, em um nível que o prepare para a competição. Então, o que ele faz fora da competição é determinante para o momento da competição. Né? Imagina se ele deixasse para treinar no dia da competição. Seria um fracasso. Então, um atleta é alguém que tem disciplina, é alguém que treina rigorosamente antes da competição, para que na hora ele possa competir bem. Né? E não só isso, ele precisa competir de acordo com as regras, ele precisa obedecer às regras. Então, aplicando isso ao líder cristão, né, a sua preparação emocional, a sua preparação espiritual e mesmo a sua preparação física são determinantes para a atividade do serviço ministerial cristão. Porque a alimentação, por exemplo, ela influencia, inclusive, na saúde do cérebro, na saúde das emoções, dos afetos. Então, esse tipo de disciplina também está incluso na disciplina de um líder cristão. Né? Eu, pessoalmente, fico muito triste quando alguns irmãos e irmãs dizem que para servir ao Senhor não é necessário nenhum tipo de preparação, para exercer a função, né, de liderança, para anunciar o Evangelho, não é necessário nenhum tipo de preparação. Bom, o que o apóstolo Paulo está enfatizando, frisando aqui, é justamente o contrário. Ele está dando um exemplo de um atleta, de alguém que é disciplinado, de alguém que se prepara antes da competição para poder competir bem. Então, isso nos ensina que a gente deve sim depender do Espírito, mas o fato de dependermos do Espírito não é desculpa para fazermos um trabalho relaxado. Precisamos nos preparar, nos organizar antes, planejar. Né?
E além disso, obedecer ao nosso Senhor. Né? E no verso 6, né, no penúltimo verso dessa porção da Sagrada Escritura, o apóstolo Paulo muda de novo a metáfora. Então ele começou a metáfora, ele começou o texto falando de um mordomo, de alguém que administra e que transmite para outros algo que não é seu, mas que é de Cristo Jesus, do próprio Deus. Depois ele mudou a metáfora para o soldado, depois ele mudou para o atleta e agora ele muda novamente para o lavrador ou para o agricultor. O lavrador, veja no verso 6, o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. O lavrador ou agricultor é alguém que trabalha infatigavelmente. É alguém que acorda cedo, que luta contra a pobreza do solo, que luta com a falta da chuva, com as ervas daninhas, com as pragas. E em última instância, o seu árduo trabalho não depende dele, mas depende do tempo, depende do solo, depende da semente. São coisas que estão fora do controle dele. Ou seja, ele precisa ter paciência, além de desenvolver um trabalho árduo. E geralmente ele não vê os resultados rapidamente. Então, o apóstolo Paulo está chamando a atenção aqui para o fato de que o ministro cristão deve trabalhar arduamente, se empenhar arduamente e depender de Cristo. As duas coisas ao mesmo tempo, o trabalho árduo e a dependência do Espírito Santo. E não só a dependência do Espírito Santo sem trabalho árduo, ou muito trabalho árduo sem depender do Espírito Santo, sem oração, sem devoção ao Senhor. Não, as duas coisas, o trabalho árduo e a dependência do Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo nos chama também como cristãos a sermos perseverantes e dependentes do Senhor, empenhados em um serviço árduo e dependentes do Senhor. E ele está falando também aqui do sustento dos ministros. Veja, o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Né? Ou seja, ele está dizendo que o trabalhador é digno do seu salário, algo que ele já havia falado, né, em 1 Timóteo capítulo 5, verso 17 e 18, quando ele diz: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra ou de duplos honorários, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz: não amordace o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. 2 Coríntios capítulo 9, os versículos 13 e 14, ele também fala, né, da manutenção dos ministros, que deve se dar que a igreja deve se responsabilizar pela manutenção dos ministros. Ele diz: vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo, e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Então, com esse verso, com o finalzinho desse verso 6, o apóstolo Paulo está ensinando isso também. Olha, o trabalhador, né, que trabalha arduamente é digno de colher os frutos, ou de participar dos frutos da colheita. Das primícias, inclusive, dos primeiros frutos, né? Deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Por fim, no verso 7, o apóstolo Paulo orienta Timóteo a refletir no que o apóstolo Paulo está dizendo e, ao mesmo tempo, esperar que o Senhor o dê entendimento. Veja, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 7, diz assim: reflita no que estou dizendo
pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Então percebam, irmãos e irmãs, reflexão e dependência do Espírito Santo, dependência de Deus, do Senhor ao mesmo tempo. Pensamento e iluminação do Espírito Santo ao mesmo tempo. Timóteo deve pensar, deve matutar, deve quebrar a cabeça, deve usar a mente para refletir no que o apóstolo Paulo está dizendo e ao mesmo tempo esperar iluminação do Senhor, direção do Espírito Santo, um guiar do Espírito Santo, a sensibilização do Espírito Santo. A Sagrada Escritura foi inspirada por Deus através do Espírito Santo. Então, o mesmo Espírito Santo que inspirou, ilumina nossa mente para que compreendamos a Escritura. Então, ao mesmo tempo que nós nos dedicamos pensando, refletindo, devemos fazer isso na dependência do Espírito Santo. Devemos fazer isso com muita oração e confiança em Cristo Jesus. As duas coisas andam juntas e não separadas. O pastor Hernandes Dias Lopes, comentando esse trecho, diz que buscar a iluminação sem estudo é agir como um agricultor que deseja colher sem semear, sem plantar. Não é possível colher o que você não plantou. Então, para que não vai haver a iluminação se você não tem nada na mente. Não vai haver iluminação se eu não me dedico a refletir, a meditar, a pensar a respeito da Sagrada Escritura. Da mesma forma, buscar o entendimento do Evangelho sem a dependência humilde do Espírito Santo, sem oração, é inútil. Se o Senhor não abrir os nossos olhos, seremos instruídos em vão. Nada entenderemos se o Senhor não nos der entendimento, se o Senhor não iluminar a nossa mente pelo seu Espírito. Então, dependência do Espírito Santo não é desculpa para a pregação relaxada, não é desculpa para o anúncio do Evangelho relaxado, não é desculpa para o serviço cristão relaxado, porque as duas coisas andam junto. Trabalho árduo, pensamento, treinamento e dependência do Espírito, oração, confiança no Senhor, que nos dará entendimento. As duas coisas juntas, caminhando juntas. Então, concluindo, irmãos e irmãs, que o nosso serviço cristão seja dedicado, assim como o atleta se dedica com muita autodisciplina, assim como o soldado se dedica com o seu foco na batalha, assim como o agricultor trabalha árduo, que façamos isso também no serviço cristão. Veja, não basta ser um cristão, é preciso ser um bom cristão. Não basta ser um bom obreiro, um bom ministro, um bom líder. Não basta ser somente um líder, somente um obreiro. É necessário ser um bom obreiro, um bom líder, um bom ministro. Então, o líder cristão se assemelha a um mordomo, a um soldado, a um atleta e a um agricultor. Então, que ouçamos a palavra do Senhor, que meditemos nela, como o apóstolo Paulo orientou Timóteo, e que recebamos entendimento da parte do Espírito Santo, da parte do Senhor, da palavra dele. Então vamos orar, irmãos e irmãs, e encerrar esse momento. Oremos. Senhor, nosso Deus, queremos te pedir, te rogar humildemente que o Senhor nos ajude a entender a tua Escritura. Que o Senhor nos ajude a amá-la, que o Senhor nos ajude a respeitá-la, a honrá-la. Que ela transforme a nossa vida, que ela transforme a nossa mente, que ela transforme os nossos afetos, que ela mude a nossa existência, o nosso ser, a nossa maneira de viver. Que ela faça o nosso coração queimar de alegria em Ti. Que nós nos dediquemos a servir ao Senhor mediante a graça que é em Cristo e não na nossa própria força. Então é assim que nós te oramos, humildemente, confiando em Cristo Jesus. Amém.